Olá, gurizada, eu sou o Heineken e este é o Segundo Corte. Um podcast que discute questões estéticas e comportamentais da indústria do cinema, buscando criar uma apreciação da arte e da edição. E nesse segundo episódio a gente vai falar sobre o filme Joias Brutas. E estamos aqui com o Duca Mendes, novamente, para conversar sobre esse filme. E aí, Duca? E aí, galera, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou o Duca Mendes, como o Heineken bem disse, tenho um canal de audiovisual chamado Audiovisuando. Sou filmmaker, fotógrafo, sem mais apresentações aqui. Quem quiser, procura nos links que estão aí no site. E vamos que vamos, Heineken. É o seguinte, pra você que tá caído de paraquedas e tá meio perdido, o Segundo Corte, inclusive tem esse nome, porque ele é um podcast sobre avaliação da edição cinematográfica, ou de produtos cinematográficos, ou de produtos artísticos como um todo, porque a gente pode eventualmente falar de peças publicitárias também, por que não? Sim, ou de um clipe. Ou de um clipe, enfim, qualquer coisa que seja visual, cinematográfico, cênico, audiovisual. E a gente tá propondo uma ideia de conversar sobre o ponto de vista técnico, o ponto de vista interno de quem edita, de quem vive, de quem paga suas contas com essa lida. O operário do audiovisual. Essa nossa proposta é tirar um pouco essa ideia do cinéfilo que avalia o trabalho da outra pessoa, né? Não que a gente seja contra essa profissão de crítico de cinema, mas muitas vezes eles são feitos por jornalistas, né? Por pessoas que têm formação e vivem, pagam suas contas escrevendo sobre aquilo. E é um pouco diferente quando você conversa com uma pessoa que paga suas contas e vive dessa lida, de sentar a bunda na cadeira para editar uma cena, para ela ficar narrativamente interessante para ser colocado num cinema ou, enfim, no YouTube, em qualquer lugar. Para complementar o que você tá falando, tem muito também, como você falou, a gente não é contra, mas a gente tem que entender que é uma visão baseada no repertório, no background que aquele cara tem, né? E a gente aqui também vai trazer um pouco do que a gente, tanto profissionalmente quanto nas nossas vidas, tragam referências, que possam trazer referências, possam gerar discussões, mas a gente parte da técnica. E isso acho que muda o jogo, né? E a proposta real no final é fazer você apreciar a arte da edição mesmo, fazer você entender a arte da edição, a arte como um todo, de você sentar e reescrever uma história através de uma coisa captada, e também, obviamente, fazer parte desse grupo de pessoas que gostam de analisar o cinema, porém, pelo ponto de vista técnico. Sim. Eu tenho uma impressão que nesses últimos anos, principalmente nesse último ano no Brasil, a gente tem uma tendência a criticar produtos artísticos com muita facilidade e às vezes a crítica, para também ser polêmica e acabar gerando mais clique, mais engajamento, ela acaba sendo polêmica demais e vai para lugares um pouco obscuros às vezes. Então a nossa proposta com o Segundo Corte é a gente trazer alegria, trazer felicidade, trazer prazer na apreciação do produto. Então a gente mostra e aponta pontos de uma cena específica que vai estar linkado aqui embaixo e a gente vai junto dissecando o produto artístico final, tentando fazer esse breakdown de como foi a proposta feita pela escolha da lente lá através do produto pronto. Sim. Baseado no que a gente acha, no que a gente consegue acessar e no que está disponível para estudar sobre o produto em questão. Sem querer já tá defendendo a classe também, porque ninguém sabe o que acontece nas nossas timelines. E exato. Um exercício eterno, digo para mim mesmo, de transformar alteração, né, que a gente normalmente converte para um lado de raiva, ódio, em conhecimento, em estudo, né? Exato. Fica exatamente. Aí a dica. Então é isso. Então vamos lá para o nosso Uncut Gems, ou joias raras, não? Joias brutas. Isso Joias acho que vai ser uma coisa maravilhosa do nosso podcast, porque você tá, pra quem não sabe, está nos ouvindo, eu, Duca, estou em São Paulo, Brasil, Heineken está em Vancouver, certo, Heineken? Isso, eu moro aqui no Canadá já tem quase 5 anos. É o seguinte, o Joias Brutas, ele é um filme produzido pela A24. A A24 é uma casa de filmes que, se tu não conhece, para o mundo e vai conhecer. Porque é uma coisa raríssima, maravilhosa, incrível. Eles têm filmes absolutamente maravilhosos, absolutamente feras. São os responsáveis pelo Moonlight, pelo Midsommar, filmaço. Lighthouse. Filmes que são fantásticos e ela é uma produtora independente, meio indie, que não tá necessariamente preocupada com financiamento, né? Uhum. Porque tem um endosso já de grandes cineastas, grandes produtoras que compram a ideia, de vez em quando acontece, né? De
achar um bom artista, achar uma boa equipe que entenda da logística da indústria, né? Tipo, de como gastar dinheiro bem feito para gerar um produto que gere lucro. Que esse é o grande lance, né? Sim. Se você for pensar esses grandes blockbusters, por exemplo, sei lá, o Homem de Ferro, o Homem-Aranha, eles são filmes que geram muito dinheiro, geram casas de bilhão, né? E bilhão é outro lugar de caminhar para conversar. Sim. Só que eles também são filmes que movimentam muitas pessoas e muito dinheiro. Então eles lucram pouco. Porque assim, se você for ver artistas de VFX que trabalham nesses filmes, a lista é tipo 550 caras. É, uma galera, né? E cada um ganha uma porcentagem desse bilhão de todos, entende? Então, filmes que têm orçamentos gigantescos, colossais, eles são muito lucrativos para o estúdio, mas também são muito diluídos nessa logística, porque todo mundo tem que estar por detrás daquele negócio. Então, ele envolve muito departamento de marketing, envolve muita licença, muito licenciamento, muito royalty, e tudo isso vira uma coisa muito difícil de lidar com o enriquecimento. Sim. Então, o que acontece é que, umas vezes, pessoas que são muito milionárias, nos Estados Unidos acontece muito, o cara é milionário, ele resolve investir numa pequena casa. Eu vou te pagar uma grana boa, eu vou fazer um investimento na sua casa, mas eu quero que você continue fazendo com cara de que você está independente. Esses são coisas raras de acontecer, né? Mas acontece eventualmente. E eu acredito, e eu estou falando isso da minha percepção do mercado nesses últimos 5 anos, que eu acho que a A24, esse lugar, eles conseguem bom financiamento de gente que dá liberdade. Porque é isso, não é só você receber o dinheiro da pessoa. É você receber o dinheiro da pessoa e falar, faz o que você sempre fez, eu não quero saber. Só continue fazendo. Fazendo aqui um comentário que cabe muito no nosso dia a dia. Muitas vezes a gente que, de repente, pessoas que têm um trabalho um pouco mais autoral na sua forma de captar ou editar, muitas vezes é contratada por conta daquilo e aí quando o dinheiro entra, você recebe aquele aviso, olha, então já que a gente fez o acordo, tá, olha, você vai trabalhar assim, assado, vai fazer isso. E óbvio, não tô falando sobre hierarquia, porque isso é óbvio que faz sentido, mas sobre, tipo, olha, deixa de ser você, porque eu tô pagando você pra eu tentar ser você. Não sei como funciona a cabeça de quem paga, mas... Então, isso é muito legal do que você citou, porque te promover, né, te ajudar, te fomentar ali o que for preciso, mas deixando que o artista conduza, né? Porque senão não faz sentido nenhum. Isso só é possível numa economia capitalista grande o suficiente, né? Por isso que nos Estados Unidos acontece, no Brasil ainda não. E aí eu acho que a A24 tem essa característica porque eles parecem que não têm freio. Eles parecem que podem fazer sobre o que eles quiserem e eles vão ter cheque em branco, assim, sabe? Então, eu aconselho muito, por isso que eu falei, para o mundo e vai ver os filmes dos caras, porque eles estão produzindo, é uma casa pequena, mas é uma casa com muito material. E eles estão assim, se você for ver no site, eles vendem camiseta, eles vendem caneca, eles parecem aqueles Don't Forget to Be Awesome do Vlog Brothers nos anos de 99, 2000, assim, sabe? Aquela coisa bem indie, bem assim, o nosso grupinho do patronato, uma coisa bem pequena, só que uma mega produtora que trabalha com William Dafoe, com Adam Sandler, né? Demais, né? E tem a produção executiva do Scorsese, esse filme. Que pode estar só com o nome de abertura de porta, como a gente citou no nosso episódio piloto. Pode ser, eu não sei se ele entrou com dinheiro, aí não tem como saber, porque, enfim, é um pormenor que a gente nunca vai saber. Sim. Mas o nomezinho dele tá lá, abrindo portas, com certeza. Enfim, a A24 é muito conhecida por ser essa casa de experimento. E aí o que eu quero dizer com experimento? Porque eles são os produtores, eles são os donos do produto, mas eles contrataram esses irmãos, o Josh e o Benny Safdie, para poder fazer esse filme. Sim. Mas a direção e a escrita, né, o roteiro e a direção do filme é do Benny e do Josh Safdie, que são irmãos, né? E tem uma coisa curiosa nesse filme, que o Ronald Bronstein e o Benny Safdie, um dos irmãos, eles editam o filme. Então, pra você ver o tamanho da coisa indie que a coisa tem, né? Você contrata um diretor e ele também senta na ilha e ele também edita. O cara assinar a edição do próprio filme não é uma coisa comum de você ver em big budgets, né? Você não vê isso acontecendo em big budgets. Quase nunca você tem o diretor, sabe, descendo do pedestal e indo lá na ilha pra ver uma coisa. Mas aí talvez esteja isso aí, né? Uma decisão artística mesmo, né? Acho que, de repente, tentar manter o controle... não olhando pelo lado ruim, que a gente, né, costuma dizer da indústria. Eu acho que é uma decisão de falar, vamos manter aqui... Verba tem, eu acho que vamos manter entre a gente que a gente consegue ter umas decisões mais acertadas, né? Menos gente botando a mão, talvez. Eu acho que isso tem muito a ver também. E
se você vai ler o roteiro, como tá linkado aqui embaixo pra vocês, o roteiro que a gente achou, que eu não sei se exatamente é o oficial total, mas enfim, é o roteiro disponível, faz todo sentido. Eu imaginaria que se eu fosse editar esse negócio, eu ia falar, tá, mas você que filmou, senta aqui porque me explica o que é que eu faço com esse monte de material que eu devo ter. Total. E acho que a gente vê muito isso, até que não entende, vê sem saber o que tá acontecendo, mas é a velocidade, né, por exemplo, quantidade de informação, quantidade de corte, tudo isso aí a gente já sente na leitura, né? Uma coisa também que eu queria chamar a atenção para esse filme que eu achei muito interessante em relação à edição, no roteiro tem vários momentos em que você tem escrito definições de câmera, coisa que normalmente não é muito comum. O roteiro escrever a câmera, né? Botar zoom não sei aonde, né? Tipo, tem um caso, acho que na página 13, se eu não me engano, o roteiro tá curto, ele tem 117 páginas, então são mais ou menos 117 minutos. Pra quem não sabe, é mais ou menos a média de 1 minuto por página. Então o filme tem 117 minutos, né? Filmes de 15 páginas, um curta-metragem de 15 páginas tende a ter 15, 10, 12 minutos, né? Vai variando do tanto de B-roll que a edição quer colocar, ou precisa. Mas se eu não me engano, eu acho que na página 13 do roteiro, você tem escrita, por exemplo, montagens, e aí tem uma sequência de montagens, tem outro trecho que também faz uma referência ao zoom da câmera. Eu encontrei em alguns lugares de referências de coisas escritas que apareceriam e de como a câmera deveria se comportar. E aí essa minha leitura é que é um filme indie mesmo. É um filme escrito por filmmakers. Quando você pega filmes e cortes de cinema, de gente que está estudando cinema, de escolas de cinema, eles são testes, né? A pessoa está testando a linguagem. Se você pegar um roteiro, por exemplo, do Nolan, se você lê um roteiro do Nolan, você não lê um filme direito, sabe? Você lê uma novela. Ah, é? Porque ele não precisa mais escrever como ele tá escrevendo um roteiro, porque é velho já tá... Entendi. Sabe? Ele tá num outro lugar de escrita. E esse não, esse você sente que o cara tá tentando espremir, ou como é que fala isso? Tentando exemplificar. Colocar pra fora? Isso, é. Ele tá tentando exemplificar o curso de roteiro que ele fez, sabe? Ele tá querendo mostrar que ele sabe compor roteiro nesse sentido. E faz todo sentido se você assiste o filme e repara essa coisa, né? Ele tenta usar elementos muito claros de linguagem de cinema pra uma casa como a A24, assim. Tipo, faz todo sentido, sabe? Por isso que eu chamei a atenção por ser... E é tão interessante, porque é um filme com muito orçamento, um filme grande, né? Não é um filme indie total, feito com muitos problemas, feito por sei lá quantos anos esse filme foi elaborado e até conseguir dar certo. Eles sempre quiseram que o Adam Sandler fizesse parte e não conseguiram. Eu tentei procurar o orçamento deles, mas no MDB Pro, sobre os agentes dele, né, eu só consegui achar o e-mail da Elara Pictures, que é a produtora. Fiquei com vergonha de mandar um e-mail perguntando. Deveria. Às vezes eu mando. Às vezes eu mando. Falo, eu tô estudando o filme e tal, eu queria saber quanto foi o orçamento real, sabe? Às vezes eles respondem, às vezes finge que nem sabe quem é você. Só que ele foi um filme que já fez mais de 50 milhões de dólares até hoje. Foi um filme que teve pouquíssima distribuição de cinema, eu acho, né? Eu só soube dele na Netflix mesmo. E esse é o que é o barato. Ele não precisa dar dinheiro na bilheteria necessariamente, né? Porque eles não precisam pagar o filme, né? Eles não querem pagar o filme, eles estão mais preocupados em divulgar o nome da produtora e caminhar, por exemplo, Midsommar é um filme muito importante, Moonlight é um filme muito importante, né? E a produtora fica atrelada, então é um investimento. Isso, de novo, é muito interessante você pensar em cinema que está prevendo isso com o capitalismo, porque para um pouco do lance do lucro. Total. Para um pouco do lance do lucro, né? E acho que coisa, não só o lucro, porque assim, óbvio, a gente sabe que todas as coisas têm que serem pagas, mas é aquela coisa de, que é impossível fazer uma coisa legal se você não tem toda a indústria e tal. Acho que foram feitos muitos filmes juntos com a indústria. E tem muita bosta também, óbvio, sempre vai existir. Agora, quando a gente tá falando disso aqui, permita-me dizer que eu acho que é o que a gente... inclusive, é uma das coisas que a gente rege aqui nosso podcast, que assim, a arte, né, cara, é usar o dinheiro, é encontrar o teu financiador, né? Porque não é, assim, simplesmente para fazer o filme acontecer e, por conta do que a gente disse, virar uma outra coisa. É só alguém botar uma lupa num artista. Quando esses caminhos se encontram, e isso começa a virar uma perspectiva, porque todo mundo
mundo sempre sonhou nisso. Ser assim, trabalhar assim. Mas quando a gente vê uma casa como essa, a gente vê que é possível pensar assim, ter uma filosofia e num futuro breve a gente começar a ver mais coisas produzidas com arte como base, né? Exato, porque o filme foi distribuído no Natal de 2019, ou seja, no ano passado, no dia do Natal, em 25 de dezembro, foi a data oficial do release dele. E até agora, o filme já tem 50 milhões e ele não entrou no circuito necessariamente comercial de cinema, ou seja, não teve propaganda. Isso dá uma informação pros investidores dessa casa de que, olha, se você quiser, a gente sabe, a gente não precisa visar lucro e vender boneco e ficar. A gente não precisa, a gente consegue moderadamente crescer. Claro que 50 milhões não é nada perto de 1 bilhão que a Liga da Justiça faz. Não, claro, né? Mas são coisas diferentes, né? São coisas diferentes. Exato. Uma coisa que me chamou a atenção nesse filme primeiro, ele foi um filme filmado em película, em 35mm, usando uma câmera, a Arri Cam. A Arri um dia vai patrocinar a gente aqui, né? Ah, a gente vai falar dela pra caramba. Um dia chega. Enfim, ela é um filme que se utilizou de uma metodologia de... A Arri Câmera é uma câmera, pra quem não sabe, ela é uma câmera caracterizada e muito escolhida pelos cinematographers pra ser uma câmera de shoulder. Ombro. Isso. Sacou? Pra você poder ficar no braço com ela. Tipo, é pra isso que se escolhe, ou pelo menos é a característica máxima dela. Então ela tem você vai ver poucas cenas com grua, você vai ver poucas cenas que ela vai estar em estruturas e ela vai estar muito no ombro do cameraman lá, sabe? Tipo, ela é uma câmera assim. E aí você for perceber, o filme todo gera esse caminho, né? Esse nervosismo, porque tá tudo tremendo, tá tudo sempre balançando, tá sempre tudo fora do lugar. É um pânico, exatamente. É proposta muito nítida, né? Lógico, não, acho que, mas é uma das coisas que me faz tirar uma estrela. Isso, mas aí eu Duca, pessoa física. Eu também. Pessoalmente eu fico, ai, caceta, para. Consigo respirar, cara. Põe um tripé isso aí, cara, por favor. Só pensando tanto de corte que você tem que dar, corta, volta, imagino, tanto de alteração, tanto corte. É uma loucura. Eu fico imaginando o tamanho da timeline pra cima, assim. Isso, a quantidade de clipe que deve ter, né? Possibilidades, né? Possibilidades 1000, né? Porque combinações. Imagina de combinações numa cena. Quantas cenas podem ter, né? Quantas montagens podem... Mas, enfim, já cansa. Mas seguindo... Mas é muito nítido essa coisa da Arri, né? Pra quem, de repente, não consegue imaginar ainda, aquela coisa pra quem viu o filme, sei lá, Cidade de Deus, Tropa de Elite, tem uma direção de fotografia muito câmera na mão, né? Que a gente chama, como o Heineken tá falando também, que ela fica... muitas vezes na mão mesmo, muitas vezes no ombro, mas ela também traz ali uma possibilidade de você se colocar colocar o espectador dentro da cena, né? De uma forma muito orgânica, muito viva, como observador ali, como se estivesse dentro do papo. Então, isso é muito nítido e contribui com corte também para um filme ficar veloz pra cacete, que é uma loucura. Quando Cidade de Deus foi feito, a tecnologia do full frame, a tecnologia digital, ela era uma coisa completamente... minúscula, né? Sim. Quase inexistente para a grande indústria e muito menos para o Brasil, por exemplo. Sim. Mas as possibilidades que você tem que fazer para poder botar a câmera no set e botar essa câmera perto para fazer um over the shoulder, por exemplo, no ator, com o trambolho que a Arri Cam né? Sim. Tipo, ela é grande, cara. Ela é o tamanho de um computador, cara. É um volume, é grande. Ela é grande. Então, assim, você não consegue ter você tem que ter muita criatividade. Na verdade, ela te limita, seria isso que você quer dizer? Ela acaba te limitando, né? Aí você tem que criar em cima dessa limitação, né? Isso, você fica preso ao tamanho que ele tem. Por exemplo, hoje você tem a LF, que é a Large Frame, que foi usada para fazer o 1917. Ela é uma câmera pequena, do tamanho da Red, assim, sabe? Só que é em full frame. Então, agora a câmera pequena que pesa quase nada, você bota ela numa grua, bota ela numa motocicleta, daqui a pouco ela vai estar na cabeça de um motoboy, cara. Tranquilamente. Sacou? E aí você vai conseguir fazer takes muito mais loucura, assim, porque fica fácil. Só que o que acontece? Eles escolheram uma câmera old school, só que agora eles têm lentes modernas. Muda tudo, né? Então, eu acho que esse filme ficou mais nervoso por isso, porque eles conseguem fazer o tremido mesmo de longe. Porque não é só o tremido como Cidade de Deus, que fica aquela loucura e aquela nervosismo porque você tá muito perto dos personagens. Não, até aquele momento que você tem um wide shot ou um established shot, que é tipo pra mostrar a cidade, você nesse filme tá cheio de gente na frente, passando e tremendo também. Sim. Então, isso é uma escolha muito interessante pra pensar que eles estavam querendo realmente gerar
no espectador esse nervosismo, esse estado de urgência. Em todas as cenas, não só aquelas que vamos dizer assim, que seriam as cenas mais de ação, né? Mesmo quando é uma cena, como você disse, de observação, a gente tem o tempo inteiro aflito, né? Proposital, né, no caso, para justamente gerar essa informação de que qualquer momento tudo vai dar errado, né? Que eu acho que tem tudo a ver com a temática, né? Porque é de gambling, de aposta, de você ser jogos de azar, né? Então, a qualquer momento, tudo pode cair, tudo pode dar errado, né? E a interpretação do Adam Sandler, pra mim, é brilhante nesse filme, porque ele é o contraponto de tudo. O texto é rápido, tudo é muito aloprado, tudo é muito sério, e ele é o personagem abobado, lento, calmo. Devagar, né? Então fica uma coisa de contraponto Acho mesmo. Que isso também fortalece a agonia, né? Porque você fala, cara, como assim o mundo tá caindo, né? Isso. E o cara tá ali, não, mas não sei, aí enrolado, indeciso, você fala... É uma aflição eterna. Por isso que eu acho que eles quiseram usar o Adam Sandler e eles demoraram tanto, pelo que eu vi e li, eles demoraram muito pra fazer. Tipo, tem 10 anos que eles estão tentando fazer esse filme. Sim. E eles demoraram até o Adam Sandler aceitar, porque não tinha outro ator que desse conta de fazer esse pra eles, né? Que carregasse primeiro esse cara idiota, abobado e lento e retardado, como parece que o Adam Sandler faz, né? E ele já tem no mercado essa cara, né? Tipo, todo mundo conhece ele por essas comédias. Muita gente até falou assim, mas tô impressionado. Ele falou, pô, tá sendo ele mesmo, né? Do jeito que ele sempre atuou e tal. Quer dizer, dentro dessa história, mas sendo ele mesmo. Né? E eu acho que essa é uma vantagem de usar o ator civil a favor do personagem, sabe? Sim. É um casting muito, muito acertado mesmo. Muito. E tem um filme com ele também, não sei se tu conhece, que também tem essa mesma linha, que é dirigido pelo Thomas Anderson, o Punch Drunk Love. Não sei pelo nome, estamos naquele momento Vancouver, Canadá, São Paulo. Eu não sei qual é o nome desse filme em português mesmo. Tipo, eu conheci ele já em inglês. Punch Drunk, um hífen, né? Punch, de soco, drunk, love. Punch Drunk Love. Tá, eu acho que não conheço. Eu acho que ele é de 2002, ele foi... Enfim, mas é esse mesmo. Esse é um filme que é do Thomas Anderson, também é um diretor que um dia a gente vai falar também sobre ele, mas ele também tem essa mesma característica. E esse é um filme que ele faz um personagem mais ou menos parecido, só que com outro tipo de problema comprometido, uma saúde mental comprometida. Que é um cara inseguro, com muita ansiedade e tal, com toque e tal. E é um filme bem agoniante também, só que como é do Thomas Anderson, ele é bonito, ele é suave, ele é muito tratado visualmente, sabe? Sim. E o Joias Brutas, não, ele é grosseiro, né? É tosco a forma como eles querem mostrar esse nervosismo e esse mental health do personagem, né? Toda vez que a gente tá vendo cenas afastadas, tem coisa na frente, né? Tem sempre alguma coisa na frente. Não sei se você já reparou. Não, sim, reparei. Todos os frames são dirty shots, né? Tem coisa no meio. Poucas... Só acontece exatamente, que são nas cenas que de repente ele tá sozinho, falando num telefone, né? Ou andando na rua... Ou quando ele tá chegando em algum lugar. Mas mesmo assim, tá chegando assim, ou tá escuro, ou tá tremendo, ou a cena não dá pra entender muito bem o que vai acontecer. É uma passagem muito rápida, é o tempo inteiro com essa linguagem como protagonista. E uma coisa que eu acho interessante também em relação à lente e pós é porque, assim, eu acredito, eu não sei porque eu não trabalhei diretamente com as lentes que eles usaram, né? E a Arcam também não é uma câmera que eu tenha toda hora no armário... Isso, não é tipo, não é uma DSLR que eu puxo aqui, deixa eu fazer um teste aqui rapidão, né? Mas eles têm, pra mim, os flare que o filme tem, eles são artificialmente construídos. Você acha? Eu acho que se a gente pegar aqui o início do filme, quando tá lá na África, na Etiópia, e os caras estão andando dentro da gruta, bem no início do filme, tipo, a 2 minutos e pouco. Sim, na mina ali, né? Isso, exatamente, na mina, na gruta, ó. Na mina, os flares, não, esse flare meio vídeo copilot aqui que você tá falando. Exato. Eu tenho a impressão que isso aqui é colorido demais, é muito prisma, sabe? Não, o que eu sinto é que ele... Assim, é o que você falou, eu jamais diria que, olha, esse aqui não é o flare da lente e tal.
Eu não teria como fazer isso. Mas eu acho que eles não são tão orgânicos, né? Porque eu acho que eles usaram anamórfica, pelo que eu ouvi o podcast. Eu ouvi um podcast que eles falaram que usaram anamórfica. Não tinha me ligado tanto na cor, mas é mais no formato, ele é muito igualzinho, sabe? Então, por isso que talvez eu tenha dito de uma forma esquisita que não orgânico, mas eu acho ele muito... Parece que você tem uma imagem alfa e usou, sabe? Não é isso, mas quase como se fosse assim. E eu acho que é um pouco da ideia da gema mesmo, né? Da joia de preciosa. de ter o brilho Exato. o tempo todo, né? De você ter um prisma sempre, né? Aquela luz daquela cor, né? O arco-íris, em todos os lugares que tem ponto de luz pra lente, você tem uma espécie de arco-íris explodindo na tela, assim, né? E eu só achei uma escolha, talvez, pode ser, eu não sei, mas se for uma escolha, eu achei uma escolha interessante. De direção de arte e tal, mas a cor, ela é toda um pouco mais lavada, não diria desaturada, mas ela tem um lavadinho, ela não acha os contrastes dela. Então, o que eu quero dizer eu acho que é um pouco, distancia de um pouco da realidade que eu imaginava quando eu começava a ver, quando eu começo a ver o filme, quando eu vou entendendo a história, o que eu vejo plasticamente me distancia um pouco. Não sei se você sente isso, se é uma viagem, mas eu acho que ele deveria ser mais saturado. Quer dizer, eu esperaria, né? Assim como a gente... Pra comparar com o exemplo do Brilho. Assim como tem o Brilho, eu senti ele mais vivo. E eu acho ele meio pra trás um pouco disso. Não sei o que isso pode dizer, não sei se isso atrapalha, se é só uma coisa minha. Colorização eu sinto forte mesmo, muito presente, né? Assim. Não, ela existe muito, mas, por exemplo, quer ver? Você tá com ele aberto aí, certo? Tô. Comentar a cena. 31 e 30, por exemplo. 31 e 40, que é uma cena dele no carro. Tá até bem saturado aqui, né? 31 minutos. 31 minutos e 44. Aham. Você tá ele no carro aqui, a gente tem cor pra caramba aqui, né? Tem o verde, tem esses tons todos aqui, a pele dele vem pra caramba, o contraste aqui tá rolando, embora esteja tudo bem suave, né? Não tem muito recorte de nitidez, até porque a gente tá falando do filme ali e tal. Mas, por exemplo, cena dele na loja, sim, sabe? Que você pega... Entendi. 22 e 30, né? Eu acho ele bem lavado. E aqui, eu não sei se quando puxaram ficou muito, né? Porque também tem muito elemento aqui, esse rosa. Sim. Tem muita a coisa camisa acontecendo. dele amarelada, né? Mas eu senti isso, assim, no geral, que o filme é um pouco como se fosse, não, vamos botar uma coisa ano tal, época tal. Entendi. Mas eu levo só pela decisão de cor, não acho que dá o match com o período. Eu sinto que existe uma puxada na cara dele em relação ao braço, à pele, então, ao corpo. A cara dele tá sempre mascarada, né, parece. O tempo todo, né? Mas que eu acho que, de todo. repente, tem essa coisa da profundidade mesmo. Tem lugares que eu não sinto tão profundo, aí parece assim, vamos salvar o rosto e vamos embora. Entendi, não sei. pode ser. Quer dizer, pode ser. coloristas faz aí, sentido. então, por favor, me corrijam, porque eu tô falando baseado, né? Eu tô longe de ser colorista, mas eu sinto isso. Parece que... Não sei se é uma decisão também, né? Porque, assim, qualidade técnica, óbvio que tem pra caramba lá na captação e tudo, mas parece sempre que os rostos estão saltando, né? Então, eu acho que no fim, acho que a minha conclusão sobre esse overall aí da cor é que vamos criar uma cor muito mais do que corrigir e colorir, sacou? Vamos criar uma cor pro filme salvar nessas diferenças, sabe? Entendi. Eu sinto isso aí numa análise... Eu digo isso porque eu já tive que fazer coisas assim. De repente, pela minha deficiência técnica em colorir, eu puxava todo mundo para um determinado lugar e aí tinha uma percepção mais harmônica, sabe? Pelo que eu me lembro, eu ouvi um podcast da A24, o The A24 Podcast, que é com o Thomas Anderson e os dois diretores, e eles falaram justamente desse lance de usar as lentes anamórficas, mas eles queriam tentar manter uma profundidade, tentar manter uma tridimensionalidade, porque eles estão perto, então vão filmar na rua e eles têm que fazer o fundo ficar completamente borrado, porque eles não vão ter VFX para apagar cartaz e tudo, mas ao mesmo tempo vocês tá numa lente anamórfica que é muito difícil de tratar, né? Assim, não é difícil, mas não é fácil, não é corriqueiramente, né? E aí eles falaram bastante dessa dificuldade, que isso então faz todo sentido isso ter sido uma tentativa de correção na pós, né? Eu chutaria isso aí. Interessante. Uma coisa que eu achei interessante também, e eu queria destacar, é que eu, pelo menos, não encontrei no roteiro as referências de montagens de abertura, as montagens do filme, né? Os montagens que ele usa. Por exemplo, a abertura, eu achei brilhante. Eles saírem da gema e terminarem numa colonoscopia. Maravilhoso. Das transições, inclusive, que já são... que é aquilo que a gente fala da decupagem, né? De decisões que têm que ser tomadas antes. Óbvio que tem certas coisas que vão surgir depois, mas a abertura que você está falando do VFX que entra antes...
né? Isso. Que vem pro title sequence aqui inteiro e vai misturando na cor e quando vê tá Quando aparece o na nome do garganta. filme, é exatamente quando ele entra o Uncut Gems, na hora que o Uncut Gems passa pra nossa tela e passa pra frente, eu acho que ali já é uma máscara... Da garganta. E aí já eu rola acho também. um VFX bem feito. E é muito bem feito esse daqui, cara, porque eu não sei se eles montaram isso, se é um VFX completo, uma composição, porque tem flare, né? Tipo, você ainda tem os flares acontecendo de propósito, mas você tem uma luz, né? Um foco de luz exatamente como é uma colonoscopia, né? Pois é. Com aquele foco de luz branco no centro sempre pra tudo que a câmera vira, né? Porque é a colonoscopia. E Pera se aí, você... eu tô... Ah, rapaz, você tá falando e eu tô o tempo inteiro aqui viajando e você não me corrigiu? E agora eu já sou motivo de piada. O quê? Porque eu tô falando de garganta. E não é garganta. Não, é uma colonoscopia, cara. É no reto. Não, e eu tô o tempo inteiro aqui eu sei que é, porque eu vi o filme, tem a cena que eu falei, inclusive, da transição, que é maravilhosa pro começo do texto, mas como eu tô frisado na imagem e tô vendo só a mucosa, eu tô olhando... Eu também não tinha reparado que tu tava falando de garganta. E você fala, colonoscopia, eu falei, não, porque é a garganta, então assim, galera, eu não chamo aquilo lá de garganta, eu realmente só confundi. Certo, mas cara, eu também não vi, porque tem essa coisa, né, de umas, vamos chamar de passagens em alguns momentos que tem essa coisa mais do efeito, eu não vi em nenhum lugar, eu não li o roteiro todo, eu passei o olho, mas eu não vi também nenhuma... eu acho que essa pode ter sido aquela pirada da galera durante o processo também, sabe? Sem dúvida, não tá legal, vamos isso. trazer um pouco disso, vamos pro lúdico ali e tal, acho que... E eu acho uma coisa interessante é a transição que eles vão ter que fazer entre a colonoscopia para virar uma filmagem de uma colonoscopia de imagem. É maravilhoso. Que é tipo, acontece mais ou menos, se você for analisar 4h30, eu acho, né, por ali. Aí ele, pouquinho antes ele começa a ficar os scanzinhos, aí quando você vê já tá na TV, muito bem feito, cara. Muito bem feito mesmo. E aí vai saindo da TV, putz, é muito sutil. Porque é isso, a gente ainda não se ligou o que vai ser isso, né? Mas a gente já sacou, o cara tá dentro de alguma coisa, provavelmente uma garganta mesmo. Exatamente. E quando se revela que é uma colonoscopia, aí eu acho simbólico pra caramba, né? Tipo, é a gema, a joia preciosa, é aquilo que é o de mais puro e bonito, e a gente tá falando de anos, de fezes, de não sei o quê, né? Tipo... Sim, é uma cena completamente oposta à beleza que se propõe. Exato, né? exato. Porque pelo menos a mente de cada um tá imaginando ali. E é uma colonoscopia que talvez pra médico não seja um tabu meio falar sobre isso, mas pra maioria das pessoas é tipo uma piada de quinta série, ficar falando de cu, de cocô, de não sei o quê, né? Sim. Então o filme brinca com isso de uma forma muito criativa mesmo. Quando eu vi, eu realmente ri. Eu achei engraçado. Eu falei, cara, o cara tá fazendo uma colonoscopia né, no Uncut Gems, cara. E depois isso acontece também no final, quando ele morre e a gente vai até a bala vira sangue, que vira a coisa pra virar crédito, né? Bem típico de escritor de roteiro, né, cara? O cara, tipo, como a gente começou, a gente vai também terminar, né? O cara tá... Você sente que é um domínio sobre a escrita, né? O cara sabe o que ele tá fazendo, ele previu isso. Tipo, ele prevê a cena final quando ele escreve a primeira cena, sabe? Isso é muito interessante mesmo. É demais. Eu fiquei, como espectador, não muito satisfeito de assistir, porque ele foi me dando muita agonia e foi me dando cansaço. E eu ficava incomodado com o filme, porque eu queria que aquilo resolvesse. E eu não curto, pessoalmente, filmes que as pessoas são muito loucas o tempo todo até o final. Sim. Sabe? Me incomoda não ter respiro. Mas eu sei que é uma coisa minha, porque eu sou ansioso, eu fico ali, assim. Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que a edição desse filme deve ter dado um trabalho, assim, gigantesco pra construir, né? Porque, na verdade, eu acho que o que eles tiveram que fazer foi tentar corrigir a quantidade de captação que foi feita, né? Que ao contrário do nosso primeiro episódio, que a edição vem ajudar a contar a história no sentido de acrescentar coisas pequenas e pequenos detalhes pra poder fazer o filme ficar mais apressado, já que todo o filme é bem mais lento e dilatado. Esse é justamente tentar manter esse ritmo frenético das interpretações dentro de uma edição com uma quantidade enorme. E por que a gente acha que é uma quantidade enorme de material? Porque se você assistiu, sei lá, 1 minuto de filme, você vai ver 60 cortes. Cara, eu compartilho de tudo que você falou. Eu acho que meu review seria exatamente o que você fez aí, né? Eu tenho muito a ver com isso também, de ser ansioso e não aguentar essa coisa muito pressão em todo mundo e aquela coisa... Enfim, gosto também, né? Uma coisa que eu sinto falta e que eu acho que ajudaria a respirar e poderia estar dentro desse tanto de corte, as falas, os diálogos, no caso...
com takes mais abertos, ao invés de só cortar. E aí eu te pergunto aqui, já trago pro roteiro. Quando a gente lê, a gente tem momentos do roteiro, tem páginas, que a gente vê, por exemplo, a página 5 aqui, você vê que é um fala, um bate e volta do caramba, né? Em nenhum momento, por exemplo, você dirigindo, ou se você tivesse o master, você deixaria essa fala rolando aberto? Você cortaria em tudo? Você acha que essa decisão, ela é por conta do que a gente falou aqui antes de... Nossa, o filme tem que ser frenético, mas não ousaria em nenhum momento deixar umas coisas abertas, porque você não acha, cara. Eu não acho isso no filme. Em nenhum momento, é o tempo inteiro, é só mostra um, mostra outro. Eu imagino que tenha muito clipe. Que tenha muito mesmo, sabe? Tipo, a cobertura do cara aqui falou 3 falas, mudou. Vamos fazer a cobertura do cara aqui, mais 3 falas, mudou. Outra cobertura aqui mudou, e é isso aí. Se vira com isso, sabe? Ao invés de gravar um grande pedaço com ele de frente pra câmera, ele falando várias vezes, depois na edição você mescla esse corte. Sim, né? mas então você acha, acho que concluindo pelo que eu tô entendendo, é que você acredita que isso seja uma decisão dessa equação aí mesmo, do orçamento, prazo, eu acho. cenas muito grandes, então assim, ó, vamos resolver isso como? Já cortando o que tem, já editando na captação. Né? Exato, exatamente. Eu acho que é uma coisa meio assim, que é uma saída, lógico, né? Acho que faz muito sentido. E que facilita o filme ficar mais nervoso, porque você não vai ter muito material, entendeu? Porque pro cara construir esse nervosismo todo, não sei, é um trabalho muito pior, né, assim. De criar o nervosismo, né? Exatamente. O que você tá dizendo é que quando a gente tem clipe pra caramba, ele naturalmente já vai nascer meio nervoso, porque ele tem uma inconstância natural dela, do processo. Quer dizer, se você já tem 30 falas e você bota uma do lado da outra, quando você der um play, naturalmente ali você já tem uma irregularidade, na verdade, que é isso. Que já deixa a coisa meio fora do eixo. Aí você só dá um shape ali, dá uma afinada e ela vai continuar tensa. Do que ter um take aberto e aí um take fechado e depois você constrói um nervosismo. É melhor gravar com a câmera tremendo do que usar uma câmera shake, é isso que você quer dizer. Exatamente. Até porque se você for ver, tipo, no início tem uma sequência do envelope, que o cara vai andando na loja, ele pega o envelope, ele bota o envelope no bolso, a gente vira e tem uma mulher que aperta um botão de um buzz. E se você for ver, esses takes todos eles são muito curtos e eles não têm introdução, como a gente colocou no nosso primeiro episódio. Você não vê um preparo pro take entrar, você já vê o take do meio pro final. E é um filme grande, é um filme de 2 horas e sei lá quantos minutos. Então, eu imagino que eles devam ter apertado, claro, isso na edição, porque aí é que tá, o diretor e o roteirista é o editor. Entende? Então o cara senta na ilha, ele não só sabe o filme que ele dirigiu, mas ele sabe o filme que ele escreveu, né? Sim. Não, e é aquilo, ele sabe que ele tem o material, né? Quando ele vê, ele fala assim, ó, vamos gravar a cena valendo, não precisa vir de antes, porque eu vou usar ela do meio pro fim. E aí ele grava o apertar do botão act inteiro, mas ele já usa do meio do fim, ao invés de gravar só o botão livre, né? Aí entra a mão em cena pra decidir depois. Isso. Isso muda tudo. Tem uma cena muito específica que é pra mostrar, e aí eu acho que foi câmera shake na pós. Essa minutagem aí que eles estão filmando a TV, você tem um shake na câmera, né? A câmera tá fazendo um shake lateral bem de leve. Eu vejo, é só olhar pro móvel do lado esquerdo, pros objetos, você vê, eu reparei, porque eu tava olhando pra cena na época, e eu vi a coisa mexendo assim, eu falei, cara, é como se ele estivesse olhando, ou é só do espírito do câmera, sabe? Mas é o tempo inteiro isso, cara. E você vê, nessa dele sentado também. Ele dá uma levantadinha, parece que o câmera não se controla e fala, opa, era pra levantar também? Ela sempre respira junto, né? Porque o cara tá sempre mexendo, né? Toda vez que mostra ele tá andando pra frente e pra trás, ele tá sempre se mexendo, é uma angústia, né? Então a câmera também não é, mesmo parada, não é. Eu acho que ali é, na verdade, uma pós, né? Eu não sei se ali é um... Não, pode ser feita, mas é sempre pra trazer a sensação de que seria da câmera no lugar mesmo, do olhar, né? Pra trazer um olhar inquieto, né? E tem umas coisas simbólicas de construção do production design que eu acho interessante. É que na casa dele tem, acho que em 2 ou 3 momentos, a gente vê aquelas cadeiras de relaxar no fundo. Sabe? Que é aqui na cena que aparece ele, né? A cena que ele levanta, aparece a cadeira no fundo. Uma cadeira ali de na relaxar. direita. Isso. E tem vários, tipo, obras de arte contemporânea. O abajur, né? Tem um abajur da IKEA, que é aqueles abajur bem barato, mas tem um abajur do lado todo rico e tal. Então eu acho que é uma forma de tentar construir essa personalidade dúbia que esse cara tem, né? Ele tem esses produtos, que são produtos refinados, de relaxamento, que você pensa que um cara com um martini na mão, sabe? Aproveitando um fim de tarde, né? Um grande empreendedor. Mas, na verdade, ele é um bicheiro. Total. Ele é um bicheiro que se veste ridículo. ridículo. Não tem como negar de onde vem, né?
Exato, exato. É muito engraçado, né? Isso eu achei muito interessante mesmo na composição. Porque tem a cadeira, mas ninguém senta nela. Né? Lógico. Que é uma cadeira de relaxar só pra dizer que tem. Essa cadeira de, sei lá, $20 mil. Eu tenho, porque eu tenho dinheiro, mas ele não usa nada exato. disso. E é essa coisa de onde vem, quando eu digo culturalmente, assim, né? Dos seus backgrounds. Porque às vezes, assim, eu gosto de certa coisa. Você fica milionário, continua sendo brega. Acho que é isso que você tá querendo dizer, né? O cara pode ter o dinheiro que for, mas no fim, cara... Na verdade, analisar o filme, assistir, dar uma lida no roteiro, me fez curtir um pouco mais o filme, porque aí também eu vou pausando, né? Sim, eu acho que é uma coisa que esse filme não me deixou fazer enquanto eu tava assistindo como espectador puro, era pausar. Eu me cansava da coisa frenético e acho que, em parte, é o lance da câmera na mão, né, cara? Sim, e o que eu ia te perguntar, já que você leu todo, né, que você estava comentando que conseguiu ler o roteiro todo, porque o que me dá assim, um certo pânico, às vezes, quando vai montar um roteiro, uma coisa, né, que está pré-escrito, enfim, que às vezes não tem no roteiro o que está no footage, assim, você tem um material que não é exatamente o que acontece. E esse filme tem muito diálogo. Você reparou isso ou eles seguem a risca? Como é que é o esquema aí? Eu li uma vez só, ainda não fiz o bate, né, assim, de tipo ir ticando, né? E nem sei se eu vou ter tempo de fazer isso. Mas o que eu senti é que tem muito diálogo grande que eles suprimiram com interpretação. Entendi. Quando ele conversa com a mulher lá, que ele abre o jogo todo e fala, né, que ele tem problemas e tal, não sei o quê. Ali tem um trecho grande que é suprimido mesmo, que, tipo, tá nas pausas, tá só reação. Eu fico imaginando que tem isso mesmo, de escrever é uma coisa que, de repente, atuando, a coisa vai acontecendo um pouco ali. Lógico que tem a leitura de roteiro e tal, mas eu acho que muita coisa fica pra ser decidida no edit. Deve ter coisa que funciona mais, resolver o assunto logo, né? Então você tá cortando, pode ter sido decidido assim também. Eu acho que deve ter tido muito a mão do montador ali. E uma coisa que tu disseste, Duca, que eu acho importante, é que, assim, em geral, o roteiro que a gente tem acesso, que eles vão disponibilizar para os estudantes... É o V1, né? O que eles vão vender, enfim, o roteiro, ele, em geral, já é o roteiro que o ator passou da leitura. Então eles fazem não é o V1, então. Esse aqui já é o que já passou, ele já leu, já exato. Mudou. E às vezes o ator fala, acho que essa fala aqui... Muitas vezes o ator, ainda mais quando é um ator muito importante, ou foi contratado para aquele por causa de ser esse ator, né? Tipo, no caso do Adam Sandler, ele foi escolhido para ser esse cara. Então ele poderia muito bem chegar lá e falar, essa fala aqui, eu não queria falar motherfucker assim, eu queria falar motherfucker. Não, eu entendi, mas você disse que nesse caso aqui, por exemplo, esse roteiro que a gente tem, ele é antes dele mexer ou depois dele mexer? Eu acho que é depois, Sim. Que quando eles já liberam a versão oficializada. Que foi pra frente, né? Principalmente porque tem citações a coisas, né? Tipo, se veste o seu tênis Nike, entendeu? Sim. Tipo, tem citações do que é que vai estar no frame. E isso a gente ainda não sabe se vai estar liberado depois, né? Porque isso é um processo que vai acontecendo no meio do caminho. Faz sentido. Mas eu acho que no fim é isso. Eu acho que independente de qualquer coisa, acho que na ilha, nesse caso também que o editor escreveu, enfim, eu acho que tem muito disso. Às vezes na ilha, ele chega onde ele realmente queria. Tá? Às vezes você não consegue no primeiro step ali descrever, o ator traz aquilo que você precisa, mas às vezes o que fica é o que ele, por ter escrito, fala, puta, o que eu queria dizer era isso, então juntando essa atuação, eu vou cortar isso aqui e deixar mais próximo isso aqui de um diálogo do outro. Eu acho que ele ajuda muito na construção do personagem, né? Eu acho que chega nisso também, né? Eu não consegui assistir esse filme no cinema. Eu assisti ele em casa, na minha TV. Eu também só vi na Netflix. Pela Netflix. E a Netflix tem uma compressão muito grande de cor. Então, assim, eu achei o filme, talvez essa saturação esquisita e esse escuro, porque eu achei o filme escuro. Pra mim, sabe? Eu ficava com a vontade de aumentar a exposição geral. Então, mas o que assim, parece é que a sensação, o resultado que eu vejo é que ele parece que foi captado escuro, né? Porque é diferente quando a gente não clareia e tem a informação no footage, mas aqui parece que a gente chegou num lugar que pedia 1.600 e gravou com 800, né? Aí você fala, não tenho informação, então eu vou puxar e aí lava, enfim, lógico. E também tem a compressão do streaming, né? Lógico. Que não é totalmente boa, né? Netflix não é. E outra coisa que eu achei, que os inserts das edições, que é, por exemplo, quando vai mostrar o celular que ele tá olhando, quando vai mostrar sei lá, a balança que ele sobe, todos os pontos de visão que o personagem olha para uma coisa e você faz aquele insert, eles são inserts bem burocráticos. Eles são assim, eles não levam necessariamente em consideração o ângulo que o personagem tá. Ele leva em consideração mais a posição do tipo, aqui é a melhor forma de enxergar a tela do celular.
Uma boa fotografia. Tem que fazer uma fotografia... que a gente, na publicidade, às vezes usa muito, né? A gente rouba no jogo pra poder entregar o produto, né? E não é um problema, porque também... Ou então você vai pro lúdico mesmo e faz uma outra coisa, que eu acho que aqui até quase chega, não vou lembrar a cena, mas eu cheguei até... Teve uma cena que eu não lembro agora, que teve um momento que eu achava até que era um pensamento e não estava acontecendo de fato. E agora faz muito sentido quando você fala isso. Talvez seja essa percepção subconsciente de que nunca é exatamente o POV ali, né? Justamente porque o editor é o dono da história, né? O próprio cara. Sim. Então ele tá mais preocupado em contar a história do que tecnicamente acertar ela, sabe? Sim. Então, assim, tipo, não importa. E não acho que atrapalhe também, porque é o que você falou. Às vezes eu não preciso ver o celular meio escuro porque tá escuro. Eu preciso ver o celular. E aí eu não preciso preservar essa luz. Eu preciso saber a informação que tá ali dentro. Exato, eu acho que isso também é uma decisão anterior também, com certeza. Acho que tem a cena que ele tá no armário, quando a mulher tá mandando as fotos sensuais pra ele e tal, e ele tá no armário fazendo um texto pra ela. Tem uma cena bem específica, lá em 30 e poucos minutos, em que o point of view do celular é invertido do que a gente tá enxergando ele. Não, e aí olha pra cena lá fora, que é onde tá claro, tá escuro também. Onde tem uma bolsa em cima da mesa. Tá sempre pra sujo. Cacete, e elas estão... Tá claro lá, cara, mas tá escuro. Né? Parece que desce as baixas todas, sei lá por quê. Porque não é uma falta de luz, é falta de informação. Ó, aí tô aqui no take fechadão do celular. Devia estar pro lado virado na outra diagonal, né? Eu devia ser invertido, mas talvez não desse leitura, né? Eu acho que isso aí, de fato, não foi uma... Não perderam tempo com isso, não. Isso, exatamente. Foi tipo... Então até mais isso, né? Nem perder tempo. Falou assim, ó, vamos fazer assim pra poder ler rápido e vai ficar mais fácil. O ângulo de visão de quem lê é melhor do que respeitar o que seria o outro. Com certeza. Que tem coisa pra cacete, né, cara? Que tem corte pra caramba. Eu fico imaginando desse aqui, cara. Deve ter muita coisa. E como você falou, muita layer, porque aquela coisa assim, vou deixar pronta essa opção, vou deixar começando com ele, vou deixar essa... E aí, alguém vem assistir, deve ter... Cara, é uma loucura, assim. Eu acho que recomendo pra aprender, assim, como contar essa história. E outra, né? Porque assim, é um ritmo violento, mas acho que assim como existe uma preocupação do filme que a gente citou no piloto de não ficar lento, esse tem que ficar rápido, mas esse aqui quase ficou no limite de eu parar de ver. Então como é que mantém esse lugar também, sabe? De ter um corte. Pô, será que não cansa? Como é que você sabe se cansou ou não? Então acho que isso é uma coisa difícil de fazer também, né? E eu acho que só foi possível, cara, porque o cara que dirigiu tá lá, né? Tipo, ele é o editor. Porque ele que sabe. O tanto a mente dele tá trabalhando nessa velocidade do início ao fim do projeto, né? Exato. O cara sabe onde pode apertar e que não vai comprometer necessariamente a história, mas aproxima do limite. Eu também cheguei no limite desse filme. No final, eu não queria mais ele. Eu tava assim, beleza, terminou. Cara, ainda bem. Não, quando rola a última cena lá, você fala, ufa, acabou. Ainda bem, exato. Pelo amor de Deus. Eu tive essa sensação também. Ele me causou essa coisa, ai, caceta, que agonia. E eu conversei com uma produtora amiga minha aqui, que é a minha ex-chefe, e ela falou que gostou muito do filme porque ela lida com gente assim, né? E acha que é um retrato muito bom de gente que perde a vida, perde tudo no jogo, na aposta e tal. Sim. E ela falando sobre como eles fizeram, porque acho que ela conhece alguém de dentro da A24. E ela falando de como isso foi o objetivo, né? De mostrar que o cara... Tudo passa na mão dele e ele perde tudo porque ele não segura nada, porque é um doente, cara, sabe? O cara precisa ser tratado. Loucura, assim. É um problema, Então esse né? é um pensamento que a gente fica quando a gente assiste. O filme é muito bom porque ele atinge o que eles queriam mesmo, né? Sim. Então é isso, gurizada. Se tu gostasse dessa nossa análise, concorda, discorda, quer falar alguma coisa, acha interessante, um ponto específico que a gente tenha esquecido, uma correção, por que não? Ou, de repente, falar de outro filme que você gostaria que a gente também analisasse, conversasse, ou quer compartilhar com a gente uma coisa que tu assistisse e gostou bastante também, assim como a gente tá fazendo com vocês, manda um e-mail, tá aqui embaixo os links, procura a gente nas redes e tá tudo aqui embaixo pra você poder clicar, comentar e fazer esse presente, porque a gente tá aqui pra defender a classe. Com certeza. Inevitavelmente a gente defende e se precisar a gente defende também. É isso. Pra fechar aqui tem aquele momento dica, né? Manda Eu sempre bala. deixo uma dica rapidinho aqui, algo que a gente tenha visto na semana que a gente gravou, que tenha na nossa história, que tenha no nosso cofre
ou na nossa pasta Vida, num Dropbox qualquer. Vou puxar pro meu lado aqui primeiro, do blog do Frame.io. Pra quem não sabe, é uma plataforma de aprovação de vídeos muito legal, eu recomendo. Nem todo cliente gosta ou tá acostumado, mas a gente tem o dever de ensinar e tal. Então é uma plataforma, né, pra quem não conhece, como eu disse, sobe lá o vídeo e você pode analisar cada parte do vídeo com os comentários alinhados ao timecode e tal. Enfim, é muito legal. Entra lá, tem o link aí embaixo que você vai conhecer. Agora, o que eu queria dizer é que essa galera produz um blog e nesse blog tem um artigo muito legal que é sobre workflow. E, cara, eu sou um cara, Heineken, que às vezes eu faço meus presets, tenho aqui meus templates e tal, meus modelinhos de pasta, de nome, aí eu vejo um print com uma qualidade horrível de um editor. Aí eu falo, esse cara renomeia assim? Eu vou renomear assim. Eu tenho essa mania, sabe? Eu sou um eterno buscando a timeline perfeita, buscando a nomenclatura. Eu adoro mudar coisas e achar que eu tô mais profissional, ou mais na área, ou mais atual. É muito engraçado. Legal, assim, é uma coisa particular, mas eu tenho essa mania. No fim das contas, eu uso isso pra aprender, né? Brinco com isso, mas acabo aprendendo processos. Inclusive, óbvio que quando eu falo que vou botar o nome da pasta igual fulano, é uma brincadeira, embora às vezes eu coloque mesmo. Mas o meu objetivo, na maioria das vezes, é entender dos pipelines, processos, workflow, como as coisas acontecem, né? Pra melhorar o meu workflow. Então, esse artigo, ele fala justamente sobre isso. Ele vai te dando passo a passo. Como fazer na captação, como acontece quando chega na ilha, como separa, como arquiva, como é o workflow nas timelines, quando é um processo, né, colaborativo, porque muita gente não sabe, mas às vezes o filme, quando fala que tem um editor, tem um assistente do assistente que separa o material, tem um outro que decupa, tem um outro que monta, e aí já deixa preparado junto do roteiro, depois ele vem e edita. Enfim, tem muita coisa que acontece. Então, mais do que eu ficar falando aqui, recomendo a leitura. Tá em inglês, mas é bem didático, assim, dá pra sacar legal. Acho que é um assunto que também quem quiser nas nossas redes sociais depois pode procurar. Tanto eu quanto o Heineken, a gente pode esclarecer algumas coisas que tem aqui. Mas, cara, tem muita informação legal de processo que, por mais que a gente saiba muita coisa, sempre vai ter algo pra aprender. Então fica a dica, o link tá aí embaixo. Massa. A minha dica, ela também, infelizmente não tem em português, é um livro, mas é um livro bem simples, bem comum, chama, se fosse fazer uma livre tradução, é tipo O Estudante do Século XXI de Filme. É o 21st Century Film Student Primer, que é tipo assim, o básico que você precisa ter e saber para você ser um atual estudante de cinema. Inclusive, o subtítulo é tipo, tudo que você precisa saber antes de você entrar em uma escola de cinema, que é do John Poser. O John Poser, ele é aqui do Canadá. Ele é professor de escolas de cinema, já foi professor de college e tal. Eu fui aluno dele em um curso que ele deu há 3 ou 4 anos atrás. E ele é casado com uma produtora que é muito famosa, uma produtora do Deadpool, que trabalhou no Deadpool 2. E ele faz a ponte entre Los Angeles e o filme indie. Então ele tá sempre falando de coisas de mega orçamento para coisas feitas com orçamento de nada, assim, que você junta os amigos para filmar. E ele tenta sempre discutir como que a pessoa, como que o filmmaker deveria se comportar em relação ao estudo, em relação ao orçamento, em relação a budget, em relação à própria comportamento no set. Então é um livro muito simples, muito pequeno, rapidinho você lê, assim, sei lá, em algumas horas, porque ele é pequeno mesmo, e ele é destinado para aquela pessoa que, tipo, cara, eu queria estudar cinema, ou eu queria estudar mais sobre isso, mas eu não sei se eu quero isso como carreira, sabe? Eu tô pensando, sim, saquei, será, tipo, eu entro na publicidade, não entro? E, tipo, ele tá no meio do caminho, ele é destinado para esse público. Ele tem uma pegada bem jovial, então eu imagino que seja mais fácil de ler em inglês justamente por isso, porque ele é meio destinado a pessoas que vão para uma faculdade. Só que o que eu achei mais interessante é que ele se vende dizendo, antes de você ingressar, antes de você comprar uma câmera, antes de você começar a fazer, e deixa eu te contar o que é que você precisa saber. Tipo, mostrar que não é só glamour, né? Isso, pra você começar, cara. É muito legal, é muito interessante e ele é um cara muito acessível, então se você comprar o livro, tem na Amazon, tem naqueles Kindles e e-books e tal. E se você comprar o livro, mandar ou postar nas redes sociais, procura ele, que ele responde. Ele é um cara super acessível. Legal. Super gente boa e o livro é muito legal, muito fácil de ler. Assim, pra quem é mais macaco velho, não vale a pena, né? Eu tô falando isso que é pra um público que tá começando ainda. Sim. Então é isso. Vou deixar os links aqui também, aqui embaixo pra você, do John Poser. Então, gurizada, como sempre, mandem e entrem em contato pra gente seguir e aumentar o tamanho desse nosso público, o tamanho do nosso alcance e o tamanho da nossa discussão dessa nossa ilha de edição gigantesca. E até mais. Valeu!